queria falar sobre algumas coisas que o Senhor colocou na minha vida no mês passado. Que, na verdade, semanas atrás eu estava me sentindo muito cansado, né? Estava meio desanimado e eu fazia inúmeras coisas lá na faculdade. Eu, assistia a aula, eu fazia um monte de trabalho, eu estudava para as provas, mas no fim eu sentia que as coisas não estavam valendo muito. Sentia que as coisas não estavam valendo. E aí eu chegava em casa, eu voltava para casa cansado, às vezes eu exausto, né? E eu não sei se vocês já sentiram isso, de você chegar em casa e você ver que tudo aquilo que você fez no seu dia não valeu, sabe? Fica sem valor. E a gente não pode negar, né? Que todos os dias a gente possui um monte de tarefas para fazer. A gente tem afazeres, a gente tem obrigações. E que essas coisas ao longo da semana nos deixam cansados. Mas Deus chama a gente a enxergar essas coisas de uma forma diferente. Não como uma coisa nesse plano, uma coisa baixa, assim, nesse nível, mas como uma coisa superior, um nível superior, né? Não como algo debaixo do sol. Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Colossenses 3:17. Diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A Bíblia conta que tudo que a gente fizer, desde as coisas mais básicas até as mais complexas, elas têm que ser entregues ao Senhor Jesus, né? E elas devem ser feitas em nome dele, né? Para que ele seja glorificado em todas as coisas que a gente fizer. E durante aquela semana que eu estava vivendo, nada do que eu estava fazendo parecia estar agradando o Senhor Jesus. Porque eu fazia um monte de coisa, e as coisas estavam me consumindo, e eu não estava agradando o Senhor naquele momento. E eu achei uma outra tradução que diz assim: e tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. E naquele momento, eu não estava representando o Senhor Jesus. Eu ia para a faculdade, eu ia fazer as minhas coisas, e eu não estava me sentindo representando o Senhor Jesus nos lugares que eu ia. E muito menos eu conseguia dar graças por aquela semana cheia que eu estava vivendo. Eu estava fazendo um monte de coisa corrida, e eu não conseguia agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele colocava na minha vida. Mas Deus me apontou um texto que me ajudou bastante. Está lá no versículo 23. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então a palavra do Senhor diz que a gente tem que dedicar todas as nossas atividades ao Senhor. E quando a gente fizer, a gente tem que fazer com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho e de bom ânimo. A gente tem que fazer de bom ânimo essas coisas. Olha, por exemplo, do Senhor Jesus. Ele andava para lá e para cá com os discípulos. Eu acredito que ele sujava as sandálias dele com areia, com terra, que devia incomodar bastante. Ele subia nos altos dos montes para orar, para ter o contato com o Pai. Ele atendia as pessoas no seu dia a dia. Ele fazia inúmeros milagres. E a semana do Senhor Jesus era muito cheia e ele tinha um monte de coisas para fazer. Mas a diferença é que os olhos do Senhor Jesus, eles estavam focados no Senhor. Eles não estavam focados nas coisas que aconteciam ao seu redor, na quantidade de tarefas que ele tinha para fazer, no quão pesadas eram as suas tarefas, mas sim na obra que Deus o chamou para fazer. A obra de Cristo, por mais que tivesse consequências boas para os homens, ela não era feita para os homens, mas ela era o cumprimento da vontade do Senhor, era o cumprimento da vontade do Deus Pai, né? Tanto é que ele fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E é aí que mora a diferença. É aí que mora a diferença e é aquilo que Deus me apontou. O que eu estava
estava fazendo estava sendo voltado para mim, estava sendo voltado para o meu ego, para a glória dos homens, e não para a glória daquele que colocou todas essas oportunidades diante de mim. E por isso que eu estava me sentindo tão cansado, tão frustrado e tão abatido. A gente passa grande parte do nosso tempo na escola ou no trabalho, eu no caso na faculdade, e a gente precisa aprender a glorificar a Deus, mesmo nessas tarefas que elas não têm um viés espiritual, mas elas precisam estar totalmente ligadas ao reino de Deus, nessas tarefas mais básicas. Esses dias eu estava lendo o livro Enchei-vos Agora, e o autor ele fala assim, que a todo momento, né, Deus ordena que sejamos cheios do Espírito, né, que sejamos cheios do Espírito a todo momento. Então, seja eu um homem de negócios, seja eu uma dona de casa, seja eu um grande pregador ou um estudante da faculdade, eu preciso estar cheio do Espírito a todo momento. Amém, é isso aí. E isso daí é o básico, né? A plenitude do Espírito Santo é a essência, é a base, é o requisito básico para eu conseguir fazer a obra para o Senhor. Então, se eu quero trabalhar para o Senhor, eu preciso estar cheio do Espírito a todo momento. E naquela hora, naquela semana que eu estava vivendo, eu estava sentindo que eu não estava cheio do Espírito. Porque as coisas que eu fazia, as coisas que por mais que eu obtinha êxito nas tarefas que eu fazia. Eu fazia as coisas davam certo, mas eu chegava em casa e não tinha paz. Eu não tinha paz no coração. Eu não conseguia sentar e falar, Deus, obrigado por isso. Mesmo eu tendo conseguido alcançar as coisas que eu queria. E o Senhor me mostrou alguns pontos que eu me vi errado e que Ele precisava agir na minha vida. A primeira coisa era, saiba onde está o seu foco. Naquele momento, Deus me mostrou que eu estava com foco no lugar errado. Né? A razão do meu trabalho, do meu estudo, da minha faculdade, estava sendo para minha glória, né? Eu estava com foco na consequência, no produto final, em obter nota, em conseguir ir bem na faculdade, mas eu não estava com foco no Senhor. É óbvio que a gente precisa de provisão nesse mundo. É óbvio que eu preciso de nota para passar na faculdade, obviamente. Mas eu estava cometendo uma loucura de trabalhar por uma coisa que lá no fim eu vou perder. No fim o meu diploma vai ser rasgado ali, vai definhar. E o que eu vou ganhar? E aí eu queria que vocês lessem ali comigo, versículo 23 e 24, de Colossenses. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Olha o que o versículo está falando. Ele diz assim, fazei as obras para o Senhor, e não para os homens. Cientes, ou seja, com toda a certeza de que receberão de Cristo a recompensa da herança. Se eu focar em servir os homens, o que eu estou ganhando? O que eu estou ganhando em servir os homens? Mas se eu focar em agradar e servir ao Senhor em primeiro lugar, através daquilo que eu faço, é evidente que os meus resultados aqui na terra vão ser bons. Mas tem uma coisa que é muito mais preciosa, que ele está falando aqui no versículo. Ele fala sobre a recompensa da herança. Essa recompensa futura é muito mais excelente do que as coisas que a gente pode alcançar aqui na terra, do que esses resultados que eu posso almejar aqui com a minha faculdade ou com o meu trabalho. Essas coisas, a recompensa da herança ela é muito mais preciosa, ela é muito mais excelente do que a atual. Eu vou poder olhar para o meu trabalho que eu fiz em nome de Jesus como seu representante, e aí eu vou poder me alegrar. Eu vou poder aproveitar, vou poder descansar no Senhor. Porque essas coisas, essa recompensa da herança não é que nem as coisas desse mundo que se extraviam, mas elas duram eternamente. Tanto é que ele diz ali no início do capítulo de Colossenses, no versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, ponham seus olhos nos ricos tesouros do Senhor, nas suas alegrias, que esperam por vocês nos céus.
Não fiquem com os olhos nesse plano, olhem para cima, olhem para Cristo. Se meu foco está em Cristo, o meu serviço não é um peso. Se meu foco está em Cristo, o meu serviço não é um peso, porque é por meio dele que me vem a provisão, é por meio dele que me vem a força, é por meio dele que vem a capacitação para eu servir e servir com excelência ainda. Na verdade, esse serviço se torna um prazer. Ele se torna um prazer, porque a gente sabe que no Senhor, esse serviço ele tem um valor. Ele tem um valor que é muito maior do que como se ele fosse feito para os homens. E eu tomo como exemplo síntese de semana que a gente vai lá na igreja, lá na sede, limpar o salão. Né? É óbvio que isso consome nosso tempo, é óbvio que isso consome as nossas forças, é óbvio que isso exige dedicação da nossa parte. Mas é a Cristo, o Senhor, que a gente está servindo. E é por isso que a gente vai lá fazer a obra. É por isso que a gente está engajado. Tanto é que os pastores falam para a gente não esquece, não façam pela gente, façam pelo Senhor. Façam a obra porque vocês estão servindo ao Senhor. Então é pelo prazer de fazer parte da obra de Deus, é pelo prazer de ser o seu instrumento, é pelo amor que nós temos a Cristo que nós servimos. Amém. E é esse foco que a gente precisa manter durante a semana, e que Cristo me apontou que eu não estava com esse foco, que eu não estava servindo a Ele, eu estava servindo os homens. Isso estava me deixando com dificuldade, isso estava me deixando um peso nas costas. O meu trabalho não vai passar de correr atrás do vento se eu dedicar isso aos homens. E aí fica aberta aquela brecha que eu estava sentindo, aquela brecha para aquilo que eu estava sentindo no meu coração, para aquela frustração, para aquele desânimo. Além disso, olha lá no versículo 17, ele me chama a dar graças, né? Deixa eu ver. 17, né? Dando por ele graças a Deus Pai. Eu não conseguia ficar de bom ânimo, e muito menos dar graças pelo aquilo que eu estava fazendo. Eu fazia as coisas correndo, eu fazia as coisas na minha semana, e eu não conseguia falar: Pai, obrigado, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Pai, o Senhor me deu mais força para acordar, o Senhor me deu mais uma oportunidade de te agradar. Eu não conseguia ser grato ao Senhor por isso, porque o peso nas minhas costas estava enorme. E eu só estava vendo os resultados nesse plano, né? Eu só estava vendo os resultados que estavam aqui. Mas, meu querido, quando a gente olha para Jesus e a gente vê a recompensa da herança, a gente esquece as coisas que estão nesse plano, a gente esquece o cansaço, a gente esquece a dificuldade, a gente esquece esses pesos, e a gente só consegue olhar para o Senhor e falar: meu Deus, glória ao Senhor, porque eu não mereço nada disso. Eu não mereço essa recompensa da herança. Eu não mereço isso, mas Cristo, pelo seu amor, nos deu isso. Ele deu isso para aqueles que servem a Ele, que estão ali do lado dEle, que creem no seu nome e que estão seguindo a Ele. A segunda coisa que Deus me apontou é que eu precisava negar a minha vida. Em João 12:25 diz que quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida nesse mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. O Senhor me mostrou que eu estava muito apegado aos meus interesses. Eu estava muito apegado àquilo que eu precisava fazer, como eu precisava fazer, se ia dar tempo, se ia dar certo, se as circunstâncias iam colaborar, mas eu esquecia de parar um pouco e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça nesse momento? Eu chegava em casa com aquele sentimento de pelo que eu estou vivendo? Eu estou vivendo pelas coisas desse mundo ou eu estou vivendo pelo Senhor? E naquela semana eu estava vivendo pelas coisas da faculdade. Eu estava deixando a faculdade me dominar naquele momento. E eu fazia um monte de coisa, e aquilo me deixava estressado e incapaz, cansado. Os meus interesses pessoais, eles estavam acima dos interesses de Deus para a minha vida. Isso estava me fazendo perder a vida verdadeira em Cristo. Porque Cristo prometeu essa vida verdadeira se eu negasse a minha vida, se eu negasse os meus interesses. E eu estava querendo cuidar dos meus interesses, eu não estava deixando Deus cuidar dos meus interesses.
E eu acho que ninguém gosta aqui de perder tempo, né? E naquele momento, nada do que eu estava fazendo estava tendo algum proveito, porque eu estava fazendo para os homens. Eu estava cuidando mais, eu estava amando mais a minha vida, e eu estava esquecendo de negá-la, entregá-la a Deus. E aí eu ficava com aquele peso. Eu creio que esse peso, que esse cansaço venha porque nós somos seres limitados, nós somos seres finitos, nós não somos capazes de lidar com as diversas variáveis. Nosso dia a dia tem N circunstâncias. Eu não sei se amanhã se vai colaborar, o tempo de amanhã vai colaborar, se vai dar certo o trabalho que eu vou fazer amanhã, se vai chover, se vai fazer sol, são N coisas que precisam acontecer. E eu não consigo cuidar de todas essas coisas. Mas o Senhor Jesus consegue. O Senhor Jesus é quem consegue fazer essas coisas. Porque Ele é infinito, Ele é ilimitado. Ele é um Deus eterno. E Ele é o único capaz de cuidar dessas coisas que nos sobrecarregam. E eu não sabia como definir aquilo que eu estava sentindo. Eu não sabia definir. E aí, ontem, o Fábio mandou um áudio lá no grupo de jovens, né, o Comece Bem a Semana, e é citado um texto de Salmos que diz mais ou menos o que eu estava sentindo. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Eu estava cansado, eu estava exausto, mas o Senhor é minha fortaleza, e eu posso descansar no Senhor. O Senhor era a minha herança, o Senhor é a minha herança. Eu posso descansar nele, eu posso aguardar nele, eu posso esperar nele. Eu fiquei muito feliz com esse texto. Eu não sei se vocês viram, até mesmo lá no PV, né, quando a gente foi lá no Palavra da Vida, e ele falou para os jovens sobre cansaço, sobre essas coisas que a gente não tinha o vigor, né, para fazer. A gente não estava conseguindo fazer, porque a gente acabava perdendo vigor por causa dos pecados. E eu vi que o Senhor estava trabalhando isso comigo, porque eu estava me sentindo cansado, eu estava me sentindo exausto. E Ele veio trabalhando isso comigo nessa semana e naquele mês lá, que estava lá atrás. A terceira coisa que eu queria apresentar para vocês também, que Deus apontou que eu estava errado e que eu precisava mudar, é que eu precisava aprender a entregar o meu dia a Cristo logo no início. Uma das coisas que o Senhor me apontou é que eu deveria entregar as minhas atividades a Ele. Eu precisava chamar Ele para ser o centro, para ser o foco do meu trabalho, o centro das minhas ações. E naquela semana, eu estava fazendo, por mais que as coisas fossem concluídas, né, por mais que eu obtivesse êxito nas coisas, elas não me deixavam em paz, elas continuavam me deixando cansada. Daí eu vi um pouco daquilo que diz em Eclesiastes, né? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito eu estava tirando trabalhando para os homens? O que eu estava tirando de proveito trabalhando nesse plano terreno? Proveito nenhum eu estava tirando. Por isso que é importante a gente entregar o nosso dia a Cristo. Porque olha o que Paulo diz em Coríntios: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se eu trabalhar para o Senhor, as minhas coisas não vão ser feitas em vão. Se o meu trabalho é para o Senhor, eu posso ter a certeza que o meu trabalho é proveitoso. Eu não preciso ficar com esse peso causado pelas coisas, pelas atividades, pelas circunstâncias. Eu vou receber a recompensa da herança, que é muito maior do que qualquer recompensa que eu poderia atingir aqui na Terra. É muito maior do que qualquer boletim com nota alta, é muito maior do que qualquer promoção no trabalho, é muito maior do que qualquer uma dessas coisas, porque Cristo me promete uma recompensa que está lá na frente, que está nele. Ele é a nossa herança. Eu creio que Deus não nos coloca nos lugares em que a gente está sem um propósito bem definido. Então, se eu faço faculdade hoje, se alguns estudam, se alguns trabalham, todos nós somos chamados a glorificar o Senhor através daquilo que a gente faz.
E eu havia me esquecido do propósito que Deus colocou na minha vida, que é glorificar Ele em primeiro lugar. Eu estava trabalhando para os homens, eu não estava glorificando o Senhor com a minha vida. Por isso eu estava me sentindo vazio. Por isso eu estava me sentindo cansado. Por isso todos os dias a gente tem que aprender a nos render a Cristo. Entregarmos o nosso dia a Ele. Porque só assim as coisas elas farão sentido. Só as coisas elas vão ter valor se a gente entregar a nossa vida a Cristo. Então, para concluir, eu queria ser bem rápido, gente. Para concluir, eu queria chamar a atenção novamente para as coisas que o Senhor me mostrou, porque isso impactou muito a minha vida. Isso mudou muito a direção de como eu estava enxergando as coisas que eu fazia lá na faculdade, as coisas que eu fazia para o Senhor e como servia a Ele, mesmo fazendo, sei lá, matemática. Como servia a Deus fazendo matemática lá na faculdade? Então, com letras é mais fácil. E é isso. Eu precisava aprender a como colocar em prática o serviço do Senhor, mesmo naquelas coisas que são números. Então, para concluir, eu queria retomar aqueles pontos que eu disse. Primeira coisa é, saiba onde está o seu foco. Olhem para Jesus. Seja Ele o foco de vocês. Meu foco também, ele mudou a minha forma de ver. Lembre-se da recompensa da herança que Ele promete para aqueles que servem a Ele. A recompensa da herança é muito maior, ela é muito mais valorosa. Outra coisa é que o serviço do Senhor, ele não coloca peso nas nossas costas. A gente pode ir para a faculdade, a gente pode fazer inúmeros trabalhos, a gente pode ir para o trabalho, a gente pode, sei lá, ter N atividades para fazer no trabalho. Se eu estou fazendo para o Senhor, esse serviço não é um peso. Ele é para a honra e glória do nome do Senhor. Outra coisa que eu queria dizer é que a gente precisa ser grato ao Senhor enquanto a gente realiza essas tarefas. Por mais que elas estejam sendo difíceis, o Senhor promete nos amparar. Enquanto a gente realiza essas tarefas, a gente precisa se lembrar dEle. E a gente precisa ser grato a Ele, porque Ele nos deu mais um dia para a gente servir a Ele. Ele nos deu mais uma oportunidade de glorificá-lo naquilo que a gente está fazendo. Então que a gente aproveite essas oportunidades. A segunda coisa é, negue a sua vida. Deixe seus interesses de lado. Esquece aquilo que você está buscando, seus anseios, e foque no Senhor. Porque quando a gente coloca o foco no Senhor, é certeza que as coisas vão cooperar para o nosso bem. É certeza que as coisas vão... Deus quer que a gente tenha êxito. Deus coloca a gente nos lugares para a gente servir, para a gente representar Ele. Então, esqueça os nossos interesses, que a gente possa esquecer os nossos interesses e que a gente possa servir a Deus, desapegar da nossa vida aqui na Terra e olhar para lá, para a vida que tem em Cristo. E a terceira coisa que é, aprenda a entregar seu dia a Cristo logo no início. Chame Ele para ser o centro das suas atividades, o centro das suas ações. Que Ele possa ser o motivo pelo qual a gente está trabalhando. Amém. Sabe que o seu trabalho ele tem proveito quando ele é feito no Senhor. Ele não é feito em vão. Ele tem uma recompensa, a recompensa da herança, que é muito maior. Ela é muito melhor. E eu queria que a gente se lembrasse que a gente é chamado a glorificar o nome do Senhor naquilo que a gente faz. Seja uma atividade pequena, seja uma atividade que envolva uma grande direção, a gente precisa fazer um monte de coisa. Mesmo nas coisas básicas, que a gente aprenda a glorificar o Senhor no nosso dia a dia, que a gente aprenda a glorificar o Senhor através daquilo que a gente faz. Essas coisas elas tiveram um valor muito importante para mim. E eu espero que elas ajudem vocês na semana de vocês. Então, que o Senhor abençoe a semana de todos. Amém? Deixa eu compartilhar. Amém? Posso orar? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos prometeu, Senhor, a recompensa da herança. O Senhor é a recompensa da herança. O Senhor é a nossa herança, meu Deus. Que a gente possa largar, Pai, essa vida aqui na terra, que a gente possa abrir mão dos nossos interesses e colocar o foco no Senhor, meu Deus. Que a gente possa aprender a dedicar as nossas atividades ao Senhor. Que a gente possa te glorificar através daquilo que a gente faz, Senhor. Seja essas coisas pequenas,
pequenas, sejam essas coisas grandes, Pai, que a gente possa te glorificar, Senhor Jesus. Que o Senhor seja engrandecido em tudo aquilo que a gente faça, na nossa rotina, nas coisas mais básicas, Senhor. Que a gente possa ter no nosso coração foco, Senhor, no Senhor, na recompensa que o Senhor tem para nós, meu Deus. Que a gente possa aprender a negar as nossas vidas, Pai. Que a gente possa abrir mão dos nossos interesses e focar no Senhor. Que a gente possa colocar, Senhor, o Senhor como centro das nossas vidas. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos ampare, que o Senhor conforte os nossos corações, porque a gente sabe, Pai, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho, quando feito no Senhor, ele tem um valor. O Senhor reconhece, Pai, o nosso trabalho quando feito no Senhor, meu Deus. Que a gente não trabalhe para a glória dos homens, para a nossa glória, mas que a gente trabalhe para o Senhor, meu Deus. Que o Senhor alivie, Pai, das nossas costas todo o peso, todo o cansaço, Pai. O Senhor tem colocado isso na minha vida e eu peço, Pai, que o Senhor coloque na vida dos meus irmãos, meu Deus. Que o Senhor alivie todo o cansaço, todo o peso, todo o estresse, meu Deus. Que o Senhor conforte os nossos corações, que o Senhor nos guie, Pai, para que a gente faça a Tua vontade a todo momento. E que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que a gente fizer. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.